Olá, meu nome é Edson Alves, sou professor de História. Bem-vindo ao meu canal Que História é Essa? Na aula de hoje, a gente vai estudar expansão marítima portuguesa. Seu começo, suas características e a relação dessa expansão com a história do Brasil. Então vamos lá, vamos para o começo. A expansão marítima portuguesa ela está relacionada à formação do próprio Estado português, que é fruto da Guerra da Reconquista. Uma guerra travada entre cristãos europeus contra os árabes muçulmanos. Seguindo a determinação da religião, seguindo a determinação de Maomé, os árabes, os muçulmanos, tentam espalhar a religião, seguindo para áreas da África e chegando na Europa, na Península Ibérica. A partir desses conflitos é que surge um Estado chamado Portugal. O Estado português centralizado, ele começa desde muito cedo a incentivar e a se dedicar ao comércio. Portugal, no sentido econômico, já tinha uma tradição pesqueira, uma tradição comercial. Os comerciantes portugueses levavam especiarias, mercadorias para a região norte da Europa, negociando com a Bélgica, na Antuérpia, negociando com Londres. Dessa tradição comercial e pesqueira surge uma necessidade de descobrir um novo caminho para as Índias, uma nova rota para o comércio de especiarias. E o que são especiarias? São genericamente os temperos, como cravo, canela, gengibre, açúcar, noz moscada. O comércio de especiarias movimentava muito capital na Europa dessa época. E quando eu falo dessa época, eu estou falando do século XII, século XIII, século XIV, até o século XV. Como os portugueses tinham essa tradição comercial, mas porém tinham que negociar concorrendo com italianos e holandeses via mar Mediterrâneo, era interessante que se descobrisse uma nova rota marítima para as Índias. Que rota vai ser essa? A rota do Oceano Atlântico. Mas por que Portugal vai ser o pioneiro? Essa é a primeira pergunta que geralmente espoca em concursos. Portugal vai ser o pioneiro exatamente porque Portugal é um Estado centralizado, uma monarquia nacional. Essa monarquia nacional, então, ela passa a ter condições de recolher impostos, financiar o processo, já que nessa época não se conhecia quais eram as dimensões da Terra e principalmente que você ia encontrar nos oceanos. Basta lembrar que nessa época se entendia ou se acreditava que a Terra era quadrada e que nos oceanos existiam monstros marinhos, monstros gigantes que devorariam a tripulação, destruiriam as embarcações. Simplificando, há todo um mito em torno do que você vai encontrar no ultramar, como eles chamavam, e principalmente, não se sabia qual era a dimensão da Terra, a proporção dos oceanos. Uma coisa muito complicada em termos de investimento. Por conta disso, a burguesia começa a incentivar o Estado português a fazer esse investimento de alto risco. Então, o processo expansionista português começa com a ocupação de uma cidade no norte da África chamada Ceuta, que antes pertencia ao território marroquino, hoje é controlado pela Espanha. Então, o primeiro passo para a expansão marítima portuguesa é a conquista de Ceuta. O segundo passo, descer o Atlântico em direção ao sul e contornar o Cabo das Tormentas, que você conhece hoje nos atlas como Cabo da Boa Esperança. Por que Cabo da Boa Esperança? Porque quando Bartolomeu Dias contorna essa passagem, ele está indicando um novo caminho para as Índias. Então, a renomeação do Cabo das Tormentas, porque é uma área perigosa, para Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança de chegar às Índias por um novo caminho. Em 1498, então, Vasco da Gama chega a Calicut. Finalmente, então, é descoberta uma nova rota para as Índias. E a partir disso, então, os portugueses, pelo menos entre o século XVI e início do século XVII, passam a ter uma certa hegemonia sobre o comércio de especiarias nas Índias. Então vamos lá, recapitulando rapidamente. Portugal é pioneiro no processo expansionista devido à centralização precoce do poder. Outra coisa que ajuda, a posição geográfica favorável. Portugal está na Península Ibérica e tem saída para o Mar Mediterrâneo e para o Oceano Atlântico. Incentiva ao comércio. O Estado português ele vai incentivar as atividades burguesas. Outra causa, a fundação da Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos que vai incentivar o desenvolvimento da cartografia, da construção de barcos e principalmente o aprimoramento de instrumentos de navegação, tipo bússola e astrolabe. Primeiro passo dado para Portugal em direção às Índias. Conquistaram uma cidade em 1415, no norte da África, chamada Ceuta. Segundo passo, o contorno do Cabo
das Tormentas, Cabo da Boa Esperança. E o movimento final, que é chegar às Índias na figura do navegador Vasco da Gama. Nesse processo todo, que começa em 1415 e termina em 1498, Portugal vai estabelecendo feitorias, né, áreas de exploração, né, no litoral africano. Outra informação importante em relação à expansão marítima vai ser a sua justificativa ideológica. O que Portugal quer fazer nas Índias, além de explorar o comércio de especiarias? A justificativa ideológica, então, é difundir o pensamento cristão, difundir o cristianismo, nesse sentido, promover novas conversões dessa população africana e asiática. Qual é o desdobramento disso para a história do Brasil? Aí é mais fácil, né? É só lembrar que em 1500 Cabral está chegando ao Brasil. Então, a chegada dos portugueses aqui no Brasil seria a segunda fase do processo expansionista. Geralmente a galera ainda fala muito de uma versão muito antiga da história e que não é mais cobrada em concurso, de que Cabral veio por aqui ou chegou aqui por acaso. Isso não é mais utilizado em concurso. Essa tese ela já caiu por terra. Sabe-se hoje que 2 anos antes da chegada de Cabral, ou seja, em 1498, um navegador português chamado Nunes Pacheco esteve em terras brasileiras. Ou seja, em 1498, né, Portugal já sabia da existência de terras que futuramente vão ser chamadas de Brasil. Então, quando Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil, ele já vem sabendo que vai encontrar terras aqui. Então ele vem só para, na verdade, tomar posse da terra em nome do rei de Portugal, né, fazendo valer o que os livros chamam de Tratado de Tordesilhas. Outra coisa relacionada à história do Brasil, né? Quando Cabral chega aqui, então, ele está tomando posse dessa terra em nome de Portugal e estabelecendo o que os livros chamam de período pré-colonial. Período pré-colonial vai ser tema de próximas aulas. Tranquilo? E não esquece de dar um joinha, dar um like, curtir, se inscrever no meu canal e até sugerir temas de aula. A gente aqui está numa interatividade, então dá a curtida, sugere os temas que a gente vai estar sempre junto aqui com vocês, tá? Nesse canal. Espero que essa aula então tenha te ajudado em relação às características gerais da expansão marítima portuguesa. A gente se encontra no meu canal em outras oportunidades com outros vídeos. Um abraço, tchau, tchau.